Notícia muito importante. O Atlético assina contrato de empréstimo com o ponta esquerda Patrick e vai receber o jogador, vai anunciar o jogador nos próximos dias. Fica com a gente, tem muito detalhe importante para falar dessa negociação e dessa contratação. Mas primeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito para ajudar cada vez mais atletas. Beleza? Patrick estava no Santos na última temporada, tem passagens por São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional recentemente e quando também foi muito bem pelo Internacional, última vez de fato em que foi titular na sua carreira, né? É um jogador interessante, é um jogador apesar da impressão até de todo mundo, e eu inclusive tinha essa impressão de ser um meia e não essencialmente um ponta, é um ponta. É um jogador que joga essencialmente pelo corredor esquerdo do campo, pisando na linha lateral. É um ponta e aí fica interessante a situação para o Atlético. Como eu disse, assina um contrato de 1 ano de empréstimo com o Atlético. Pertence ao Santos, assina por empréstimo com o Furacão. A informação, inclusive, foi noticiada primeiro pelo Jorge Nicola, então ficam os devidos créditos. Mas o Patrick já está em Curitiba, já está no CT do Caju para assinar com o Atlético por uma temporada. O que dá para dizer, o que dá para pensar dessa característica, o que dá para pensar desse jogador que não foi titular no Santos na Série B na última temporada. Fez apenas 10 jogos pela Série B, nenhum iniciando, nenhum começando entre os 11 que iniciam a partida. Ele era reserva do Guilherme, logicamente. O Guilherme que está tendo muito sucesso agora por ser uma das referências técnicas desse Santos do Neymar, né? O Guilherme era o titular na temporada passada na Série B do Santos. Logicamente, o Guilherme tem um nível muito acima do que tem o Patrick hoje, até porque é um jogador em final de carreira também. É um jogador com uma idade mais avançada também, certo? E agora, sim, logicamente, o Patrick tende a agregar. O Patrick ajuda o elenco do Atlético, não essencialmente como titular também. Por quê? O que dá para pensar? O Atlético tem pontas no seu elenco que começam a ter espaço. Incógnitas, mas começam a ter espaço. O Luiz Fernando, ok. O Luiz Fernando dá pra gente cravar que vai ter uma boa Série B, ou que pelo menos vai agregar no contexto de Série B. Agora, você tem o Isaac, crescendo de produção, bem no Campeonato Paranaense, suspenso por 8 jogos. Como é que vai voltar o Isaac em abril? Né? Porque não vai jogar mais pelo Campeonato Paranaense, ou pelo menos voltaria só para uma disputa de final, uma disputa de semifinal, né? São 4 jogos que restam, mais 2 das quartas de final, mais 2 da semifinal. Voltaria só para uma possível final, o Isaac. Como é que vai estar o Isaac lá? Como é que o Isaac estará em condição de jogo naquele momento? É uma incógnita gigante. Já era uma incógnita pela grande evolução em um menino de apenas 20 anos. Agora, com essa suspensão, fica ainda maior. Ainda maior. E aí, beleza. Você tem o Leozinho, ponta direita. Boa primeira impressão contra o Cianorte. Contra o Andraus, o time inteiro vai mal. O conjunto vai mal, então não consigo julgar essa atuação ruim que ele teve contra o Andraus, ou pelo menos apagadíssima, né? Mas ainda assim uma incógnita gigante, enorme, não tem condição nenhuma. Ainda da gente colocar o Leozinho como um jogador que de fato vai agregar na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí fica a questão, hoje, quinta-feira, né, dia 6 de fevereiro, o Atlético enfrenta o Independente São Joséense na Arena da Baixada. O jogo deve marcar a estreia do Kevin Velasco, que é muito mais ponta direita do que ponta esquerda. Então, se a gente parar para pensar, o Luiz Fernando tem jogado como ponta direita muito mais do que como ponta esquerda por uma necessidade do esquema do Maurício Barbieri, de que o ponta direita afunile bastante a jogada e abre o corredor para o lateral direito passar, e aí ele é um jogador que tem essa característica. Pela esquerda ele não consegue fazer isso porque tem o Zapelli muito atuante por ali, enfim. Joga pela direita o Luiz Fernando. O Velasco é ponta direita, na teoria, né? Jogou pelo menos muito melhor pelo Puebla pela direita do que pela esquerda. Também faz o lado esquerdo, mas pior, porque é um jogador canhoto, é um jogador que precisa do corte para o meio para ter um jogo mais interessante. E o Leozinho também é ponta direita. Aí você tem o Isaac suspenso por 8 jogos, você tem o Julimar que retorna só lá para frente, lá por maio, junho, e é uma incógnita gigante porque sofre a segunda lesão de ligamento no mesmo joelho.
né? Essa parcial anterior ao rompimento total. E agora traz o Patrick, uma opção interessante para a ponta esquerda. Mas se todo mundo concorda, se todo mundo avalia, se pelo menos eu avalio, talvez você concorde, de que o Patrick agrega na Série B como um reserva, pela condição física em que ele tem problemas na carreira recorrentemente, por uma idade que já é mais avançada. Como é que a gente vai colocar o Patrick como um reserva nesse contexto? No contexto de um Isaac suspenso, de um Julimar lesionado, de um Luiz Fernando que tem jogado e tem rendido muito mais pela direita. Eu não consigo colocar o Patrick, de 32 anos, nem tanto final de carreira assim de fato, mas tem problema sim com o lado físico ao longo da carreira. Mas nesse momento não dá para colocar que o Patrick vai ser um reserva para a posição. Vai ser uma peça, uma alternativa. Não vai. No elenco do Atlético hoje o Patrick é titular. E aí que está o ponto. Ele não pode ser titular. Ele esteve no Santos na última temporada e não conseguiu jogar. Beleza. O Santos tinha um bom time. O Guilherme é um bom ponta. O Guilherme, inclusive, sondado pelo Atlético nessa janela, né? Imagina se tivesse acontecido. Mas beleza. O Patrick foi reserva no ano passado no contexto de Série B, que já é uma amostra ruim. Nos últimos anos de Série A de Campeonato Brasileiro, ele foi reserva pelo São Paulo e pelo Atlético Mineiro. Pelo São Paulo, um pouco mais do que pelo Atlético, um pouco mais titular, um pouco mais utilizado do que pelo Atlético Mineiro. A última temporada, São Paulo em 2022, Atlético Mineiro em 2023, né? A última temporada em que ele de fato foi um titular de jogar todos os jogos, ou pelo menos boa parte deles, ali 34, 35 jogos no Campeonato Brasileiro, foi pelo Internacional em 2022. E entrando em muitos deles. Em 2021, sim, uma peça bem importante daquele esquema do Internacional, primeiro com... na verdade, primeiro não, né? O esquema do Internacional que quase levou o Campeonato Brasileiro, com o Abel Braga, né? Naquela ocasião. Enfim, não consigo colocar um jogador que estamos em 2025, há 4 anos sem ser titular... 3 anos, se pegar 2022 ali, depois a partir de 23, 24, um jogador mais reserva do que titular, como uma peça que resolve o problema da ponta do Atlético. Gosto de ser uma característica diferente, de ser um ponto um pouco mais associativo do que os outros, um pouco menos explosivo fisicamente, só que mais inteligente para associar, para armar jogada, para se movimentar, para também abrir corredor para a passagem do lateral esquerdo. Acho legal, acho interessante esse lado, tá? Acho legal, mas lado físico me preocupa. E a grande questão é que é um jogador que em todos esses times não conseguiu ser titular, não conseguiu ser um titular absoluto. E no Atlético, pela formação do elenco, ele tem nesse momento, ou terá nesse momento, a incumbência de ser o titular do Atlético. A não ser que aí o Barbieri utilize o Luiz Fernando pelo lado esquerdo, utilize o Kevin Velasco pelo lado direito. Faria isso, tá? Seria a minha ideia, seria a minha solução ideal, ter o Luiz Fernando mais à esquerda e ter o Kevin Velasco mais ao centro, apesar do Luiz Fernando ser um jogador que se dá melhor jogando pelo meio do que o Kevin Velasco, mas o Velasco tem alguns momentos jogando centralizado não, afunilado pela equipe do Puebla recentemente, não foi mal, né? Não foi mal, enfim. Vamos ver. A grande questão é, Patrick está contratado pelo Atlético, 1 ano de contrato por empréstimo, há muito tempo não é um titular absoluto de uma equipe em nível competitivo de fato. Vamos ver como o Atlético vai tratar o Patrick. Minha avaliação nesse momento é de que ele vai ser titular do Atlético com toda a situação que envolve o elenco do Furacão. E aí preocupa, tá? Aí é uma situação que talvez, e apenas talvez, o Atlético precise de outro ponto. Porque pensando... em Patrick, ok, Patrick chega e faz ser o ponta esquerda do Atlético. O Julimar não retorna até abril, maio, né? O Julimar não retorna por muito tempo. O Isaac está suspenso por 8 jogos, vai voltar, sim, mas como vai voltar? Vai voltar na mesma toada? Vai voltar num cenário competitivo muito maior, né? De Campeonato Brasileiro. E aí é entender como ele vai agregar ou não. E para a ponta esquerda é isso. Para a ponta esquerda é isso que o Atlético tem.
Uma vez que o Luiz Fernando tem jogado mais pela direita, uma vez que o Kevin Velasco é ponta direita, uma vez que o Leozinho também é ponta direita, para mim ainda não dá para contar de fato com o Leozinho para a temporada do Atlético. A ver, vamos ver como vai ser essa situação, vamos ver como vai se encaixar o Patrick no elenco, e só para deixar uma coisa, né? Mais uma vez, o Atlético agindo rápido em questão de reposição. Mais uma vez, o Atlético agindo rápido em questão de repor uma peça que ele perde. Isso é interessante. Né? Perdeu o Léo Godoy, emprestou o Léo Godoy ao Santos, contratou logo de cara o Dudu, que estava no Criciúma e pertencia ao Fortaleza. Né? Alguns outros exemplos aconteceram, o Atlético bem na reposição no mercado, quando o Lucas Esquivel teve próximo de sair, já fez a consulta ao Rodrigo Mancha, do Chapecoense, por exemplo, só que não seguiu na renegociação, até porque o Esquivel tende a ficar nesse momento, ou está ficando nesse momento no Atlético. A grande verdade é que o Atlético perde o Isaac pelo julgamento do TJDPR na noite de ontem, perde por 8 jogos, e contrata o Patrick assim. Uma opção, uma alternativa muito rápida do Atlético no mercado. Isso merece aí os parabéns, merece uma boa avaliação essa atuação da direção do Atlético, direção de futebol. Né? Só para lembrar, tá? Para você que não viu ainda, Isaac perdeu 8 jogos de suspensão, Fernando, lateral esquerdo, 10 jogos de suspensão, o Felipinho também 10 jogos de suspensão, o Mikael 10 jogos de suspensão. Né? Esses jogadores perdem tempo grande no Campeonato Paranaense, até pelo menos o final do Campeonato Paranaense, em suspensão nesse momento. E aí, o Zapelli e o Matheus Soares foram absolvidos. Todos os detalhes em tretes.com.br. Beleza? Tamo junto, até falado. Até a próxima. E deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ajuda a gente a trazer cada vez mais notícia e conteúdo de qualidade por aqui. Beleza? É nóis, tamo junto, até a próxima e valeu.